falando brevemente sobre elas aqui, para depois a gente explorar, né, Daniel, as outras. Quando a gente está falando de análise estática, eu estou falando de estruturas, eu estou analisando as estruturas que estão presentes no meu código, né, os elementos do meu código. Eu estou lendo o código-fonte e analisando o estágio que ele está, por exemplo, ou o bytecode, enfim, mas eu estou analisando como esses componentes conversam, né, o que está acontecendo, como eles estão estruturados. Isso faz parte da análise estática. Isso acontece quando o software não está em execução. Isso é importante, essa diferença. Quando a gente fala de análise dinâmica, o software está em execução, ou seja, eu quero ver o comportamento do software enquanto ele está rodando. Então, eu quero, por exemplo, interceptar chamadas, eu quero ver performance, eu quero ver uma série de coisas. Aí a gente usa análise dinâmica. Né? E tem várias ferramentas. Tenho certeza que vocês já usam muitas das ferramentas de análise. Né? Quando a gente está falando de análise histórica ou temporal, eu estou associando isso ao controle de versão, a história que o controle de versão pode me ajudar a contar. Então, eu vou poder voltar no tempo, vou poder avançar, né? E fazer análises em cima das informações que o controle de versão pode me dar. E nesse sentido, o Git ele é fantástico. Tá? As ferramentas de controle de versão, e aí a gente fala do Git porque é a principal ferramenta utilizada, tá? Embora existam outras, mas eu tenho certeza que, sei lá, 95% dos desenvolvedores usam Git, né? A não ser em determinadas situações, mas via de regra é a ferramenta. E o Git ele nos ajuda a contar muito essa história. Tá? E quando a gente combina essas estratégias, por exemplo, de análise estática com análise histórica, e aí eu começo a cruzar essas informações, eu tenho o que a gente chama de análise comportamental, porque olha só, eu posso voltar no tempo, por exemplo, num determinado momento, pensa nessa linha do tempo ali, nessa mainline, voltei no tempo ali no S1, tirei uma fotografia do código, né? Rodei uma ferramenta de análise estática, certo? Mas eu também posso analisar, pegar dados do controle de versão naquela época, ou seja, quem são as pessoas que mais mexeram nessa parte, o que foi código adicionado, o que foi código removido, né? Code churn. Eu consigo ver uma série de coisas. Quando eu começo a olhar isso ao longo da evolução desse software, começo a associar essas evoluções, análise estática, o quanto ele foi crescendo com essa evolução, eu posso identificar, por exemplo, onde é que estão as ilhas de conhecimento. Eu posso, por exemplo, analisar o Buzz Factor, que é uma métrica que a gente também, enquanto engenharia, é interessante da gente cuidar. Ou seja, quem são as pessoas que detêm o conhecimento? Se essa pessoa sair do meu time, por exemplo, qual é o impacto que eu tenho nisso? Só ele detém o conhecimento, só ele mexe num determinado modo. Por isso que é importante esse trabalho todo que a gente está falando de pareamento, de socialização do conhecimento, de trabalho colaborativo. Isso não é por acaso, né, Daniel? Eu acho que a, esse balanço. Sabe que duas coisas loucas assim, ó? Por exemplo, a gente fala de usar ferramenta de cobertura ou ferramentas que ajudam a gente a exercitar o código em relação a desempenho, carga e outras histórias, né? E o Klaus tinha um lance. Você se lembra dessas histórias? Tu lembra que o Klaus andava com um computador que ele tinha que ficar segurando a tela? Não lembro. Essa história? Cara, é um computador muito ruim. Mas qual era a lógica dele? Cara, se rodar aqui, tá safo. Essa era a lógica dele. Se o código rodar aqui num desempenho aceitável, eu sei que ele tá bom para ir para outros lugares. Ele tinha essa brincadeira, assim. Claro, era uma forma de análise muito específica, que só, só quem nem tinha um computador parecido com o dele poderia, de repente, eventualmente fazer essa avaliação. Se bem que daria para simular, né? Limitando questões de máquina virtual, ou de repente agora com as coisas de containers, né? A gente pode dar poderes específicos ali e ver como é que a paradinha se comporta, assim. Mas a gente poder fazer essa reflexão e esse estudo ao longo do tempo do que está acontecendo com o código, porque não é só manter, né? Eventualmente o que eu estou fazendo para manter acaba me prejudicando no longo prazo, né? De repente tinha uma galera trabalhando em assertividade do código, fazendo as questões mais específicas ali, importantes. De repente trocou uma galera e a galera tá fazendo
para manter a cobertura do código, está fazendo validações em cima de telas de cadastro e lógicas que já tem 1.500 classes lá sendo validadas e bibliotecas validadas e a pessoa está construindo cenários que não faz sentido, né? Então, não basta só, às vezes, ler a métrica que está ali e também poder investigar como é que essa coisa está se desenhando, né? Então, eventualmente, um exercício que eu acabo brincando muitas vezes é assim, vou pegar um módulo tal lá, eu vou pegar o último commit feito. E vou dar uma olhada no que tá rolando. Quase como se fosse um teste exploratório, eu faço uns reviews aleatórios, assim. Só pra ver qual é que é. E engraçado, a minha lógica de olhar é pegar os commits que aconteceram e pegar a mensagem mais aleatória que tiver, assim. Tipo, não entendi o que que aquele commit está tentando fazer. Aí eu vou lá olhar o que que a pessoa implementou. Por que que ela correu para fazer a mensagem de commit? Entendeu? Por que que ela não explicou ali o que estava rolando? Por que que ela não criou uma história do que ela estava fazendo, assim? Então, às vezes, para mim é um smell. Nunca pensei nisso, mas para mim é um smell. Uma mensagem de Uhum. commit mal escrita é um smell. É onde me chama a atenção para eu olhar o que tem ali dentro. Sim. Quando a gente fala de Smell, tá? O Smell, ele, vamos dizer assim, mais conhecido, ele está associado com código, certo? Mas existe requirements smells, a parte de um mau uso do controle de versão, por exemplo, as mensagens. Se bobear, procurar algum artigo acadêmico, deve ter alguma coisa de commit smells, alguma coisa assim, tá? Deve ter message smells, alguma coisa assim, com certeza deve ter. E estudos relacionados a isso. Tá? Ou falta de compreensão do que está sendo feito, né? Tá? Ou a relação exatamente isso que tu falou, o que está sendo colocado na mensagem versus o que foi colocado no código. Essa relação essa associação, né? Entre confirmação e o que está no código. Então, isso é um ponto interessante de se discutir.